Olá pessoal, esse áudio é referente à segunda nota de aula remota do curso de Introdução às Variáveis Complexas, do dia 23/7/2020. O objetivo dessa nota é falar um pouquinho sobre as propriedades do limite que a gente começou a investigar do meio para o fim da nota de aula passada, né? E nessa primeira página da aula, essencialmente o que eu coloco são as propriedades mais básicas, com respeito às propriedades do limite para a função complexa, né? Que é, por exemplo, o limite da soma e da diferença. Então, o limite da soma e da diferença de funções complexas é a soma ou a diferença dos limites. Quando você pega o limite de uma função complexa e um número complexo e multiplica esse número complexo pela função, então o limite vai dar exatamente o produto da constante complexa vezes o limite da função, certo? Isso é o que diz a propriedade 2. A propriedade 3 diz o seguinte: suponha que você tem duas funções f e g e elas têm limites L e M quando z vai para o z0, certo? Onde L e M são números complexos. Então, o limite do produto dessas duas funções é exatamente o produto dos limites, L vezes M. Tá bom? Essa é a propriedade 3. Propriedade 4, suponha que você tem mais uma vez duas funções, f e g, elas têm limite L e M como números complexos, e você sabe que o número complexo para onde vai g de z, quando z vai para zero, não é zero. Tá? Então, o limite do quociente dessas duas funções é o quociente dos limites. Tá bom? Essas verificações elas são essencialmente feitas da mesma forma como se faz quando a gente está estudando cálculo 1, tá? Então elas não oferecem muita dificuldade, nem, não oferecem muita resistência. Eu acredito que vale a pena vocês tentarem fazer, por definição. Se eventualmente alguém tentar e não conseguir fazer, a gente pode discutir isso pelo WhatsApp, ou então a gente pode fazer isso também nas videoconferências que a gente vai fazer semanalmente, tá bom? Ok, na página 2, a gente vê a mesma questão, né, da soma da diferença, do produto e do quociente, só que em vez de a gente estar considerando apenas o limite das funções, de funções quaisquer, a gente está considerando os limites de funções contínuas, ou seja, a gente sabe quem é o limite, ou seja, a gente sabe que o L ele é o f do z0, a gente sabe que o limite da função g é o g do z0, tá bom? Isso é as propriedades C1, C2, C3. Quando a gente chega na C4, essa aqui agora é a propriedade da composta, né? Então, quando você tem uma função composta e você sabe que elas são contínuas nos pontos adequados, né? F contínua no g de z0 e a g contínua no z0, então o limite quando z vai para z0 da composta é a composta dos limites, né? F de g de 0, tá bom? Ok. Logo em seguida, no final da página 2, tem um teoremazinho que diz o seguinte: seja f uma função num domínio complexo, uma função complexa, tal que f é u mais iv, tá? Ou seja, a imagem de f é dada por u mais iv. Tá? Isto é, se z é igual a x mais y, então f de z é igual a f de x mais y, u de xy mais i de v de xy, tá? Onde u e v são números reais. Suponha que o limite de f de z é L, e esse L complexo é U grande mais IV grande, tá? Onde U e V grande são números reais. Então, o que se sabe é o seguinte: se o limite existir da função, então o limite da parte real tem que ser o U, e o limite da parte complexa tem que ser o Vzão, tá bom? Eu coloco uma demonstraçãozinha para vocês verem, né? Usando a definição. Então, essa demonstraçãozinha é feita aí da metade para o fim da página 3, sem muitas dificuldades. Essencialmente eu uso a definição, uso manipulações com módulos. Essencialmente o que acontece, o que está sendo feito no processo todinho dessa demonstração é isso, tá bom? Outra coisa, né? O teorema
se vocês observaram lá no início da página 3, o teorema é um se e somente se, certo? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que o L se escreve como U mais IV se e somente se o limite de Uzinho é o grande e o limite do Vzinho é o V grande, tá? Então você parte de que vale 1 para provar que vale 2 e depois você parte de 2 para provar que vale 1, tá? Então a prova é dividida nessas duas partes. Na primeira parte eu assumo que 1 vale e então vou mostrar que 2 vale, tá? Então aí segue toda a demonstraçãozinha, tá bom? No início da página 4 eu vou mostrar o contrário. Eu vou mostrar agora que eu tenho 2, eu tenho as expressões em 2 e vou mostrar que 1 também se verifica, tá bom? Aí de novo, essencialmente a prova é o uso de manipulação do módulo. Vale salientar que na prova da segunda parte eu vou precisar de 2 deltas. Aí eu discrimino eles como delta de U e delta de V. Por quê? Porque o 2 implica 1, eu saio de 2 limites e quero chegar num limite só. Então, se eu parto de 2 limites, a priori é possível que eu precise de 2 deltas, tá bom? E, de novo, como eu preciso de 2 limites, para cada limite eu vou considerar, por exemplo, epsilon sobre 2, para no final das contas eu chegar em epsilon, tá bom? Então, quando vocês verem as contas, vocês vão identificar isso. A escolha de 2 deltas, porque eu estou lidando com 2 limites, e a escolha da pequenez, do quanto o Uzinho se aproxima do U grande e o quanto do Vzinho se aproxima do V grande, eu considero isso daí epsilon sobre 2, para que quando eu juntar, eu encontre epsilon, tá bom? Então vocês vão ver isso a continha todinha do teorema até o final da página 4. Lá no final da página 4 eu enuncio um corolário, né, que é uma consequência do teorema que diz o seguinte: se f é contínuo em Z0, f é contínuo em Z0, se somente se U e V também são contínuas em Z0. E isso segue da própria demonstração do teorema. Segue direto, tá bom? Ok. Isso foi a primeira parte da nota de aula número 2. A segunda parte, eu decido fazer de agora até o fim alguns exemplos, alguns exercícios resolvidos, tá bom? Então, o primeiro delas é calcular um limite. Né? Tá aí a função é z ao quadrado menos 3z sobre z menos i, tá bom? Note que eu tenho uma função quociente, que eu posso olhar como o quociente de duas funções complexas. Note que esse limite vai ser calculado quando z tende a i mais 1 mais i. Note que 1 mais i ele não é problema para a função de baixo, que é o z menos i. Né? Essa função de baixo, z menos i, ela dá problema no i. Aí, eventualmente, isso aqui é zerar e essa função não estaria definida. Pois bem, então como eu estou indo em direção a um número que não dá problema na função de baixo, eu posso calcular esse limite como o limite do quociente de duas funções. Tá? E eu observo o seguinte, ambas são polinômios. Então, se elas são polinômios, elas são funções contínuas. Certo? Então, o limite fica fácil, né? Que é o limite das duas, é o limite do quociente de duas funções, que é o limite que é o quociente dos limites. Mas como elas são contínuas, é o f de 1 mais i e g de 1 mais i. Tá? Você faz a substituição e então encontra o valor de menos 3 menos i. Tá bom? Outro exemplo que é feito é para calcular o limite de z4 menos 1, z menos i. Tá? Essa daqui é um pouquinho diferente da anterior, porque agora eu estou calculando o limite de uma coisa que dá problema. Eventualmente daria problema, né? Porque a função de baixo dá problema no i e o meu z está indo para o i. Tá? O que é que eu posso fazer? Né? Então, uma primeira possibilidade, uma primeira alternativa é você tentar encontrar na função de cima, na função do numerador, o termo z menos i.
né? Porque se você encontrar o termo z menos i na função do denominador, no numerador, você pode eventualmente cancelar, esse termo, tá bom? Então, na solução, o que eu vou fazer é tentar exprimir as eventuais raízes desse polinômio complexo, que é z4 menos i, né? Eu descubro que ele é z menos 1, z mais 1, z ao quadrado mais 1. Certo? Só que esses dois primeiros polinômios, z menos 1 e o z mais 1, eles não geram números complexos. Então, o que eu faço? Eu pego e junto eles de novo. Z menos 1 com z mais 1 é z ao quadrado menos 1. Eu junto eles de novo. E percebo que o z ao quadrado mais 1 ele tem duas raízes complexas, o i e o menos i. São as duas raízes desse polinômio. Ora, mais z menos i é o que eu tenho na parte do denominador do meu limite. Então, eu posso fazer o cancelamento de z menos i. E no final das contas, vou ficar com o limite do produto de duas funções. Ora, mas o limite do produto de duas funções, que são contínuas, é o produto dos limites. Ou seja, é i ao quadrado menos 1 e mais i. Tudo bem? E aí você, essencialmente, faz a continha com os complexos e descobre que isso é igual a menos 4i. Tá bom? Ok. Isso é o fim da página 6. Página 7 é um dos modelos das propriedades lá da frente, né, lá do começo, onde eu pego duas funções. No caso, esses limites aqui são limites no infinito. Tá? Eu estou dizendo que duas funções f e g elas têm limite no infinito, elas são Lm. E aí o que eu quero mostrar para vocês é que quando eu pego a soma dessas funções, no infinito ela tem que ir para L mais M. Tá? E aí o que eu vou fazer? Vou fazer o que a definição pede para me fazer, né? Uma vez que eu escolhi um epsilon maior do que zero, eu preciso mostrar que existe um c grande, tal que se esse z é enorme, maior do que esse c. Então, o módulo da soma das funções, certo? Nesse z, ele está tão perto do m mais L quanto eu quiser. E esse tão perto é medido pelo epsilon, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar separadamente que o limite de f é L e o limite de g é M, certo? Uma vez olhando para esses dois limites distintamente, né, dado esse epsilon, existe um C1 e o C2, tal que se o Z é maior do que o C1, então o F é tão perto do M quanto eu quero. Se ele é tão perto do M quanto eu quero, por exemplo, eu boto epsilon sobre 2. Do mesmo modo, se o z for maior do que o C2, o g está tão perto do L quanto eu quiser. Então, eu assumo que ele está perto, epsilon sobre 2 do L. Agora, eu vou tentar juntar as duas coisas. Ora, eu tenho informação de proximidade da f do M quando o módulo do z é maior do que o C1. E tenho que a g está perto do L quando o z é maior do que o C2. Ora, então o que eu vou fazer? Se eu quero que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, o f esteja perto do M e o g esteja perto do L, eu vou tomar o módulo de z que seja maior do que o C1 e do que o C2. Porque na hora que eu tomo o módulo de z maior do que o C1 e o C2, por isso eu defino C para ser o máximo de um deles dois, o que vai acontecer? As duas funções vão estar epsilon sobre 2 perto dos seus respectivos limites, M e L. Aí é o que acontece no final da página 7. Ó. O módulo de f mais g no z menos o m mais o L, né? Eu separo, boto o m perto do f e o L perto do g, e depois separo o módulo dessas duas funções. Ora, mas o f está perto do epsilon sobre 2 do m, e o g está perto epsilon sobre 2 do L. Então, cada uma contribui com epsilon sobre 2 e quando eu somar dá epsilon. Ou seja, eu acabei mostrando a propriedade do exemplo 3. Tá bom? O exemplo 4 é bem legal também. Né? Você pega agora duas funções complexas. Você sabe que uma está indo para zero, quando o z vai para zero. E a outra função ela é limitada perto do z0, certo? Então você tem duas funções definidas nos números complexos, que você sabe que no z0 uma vai para zero. E no z0 a outra, perto do z0, não precisa ser necessariamente no z0, mas perto do z0 ela é controlada, ela é limitada por uma constante m. Então se a gente calcular o limite do produto dessas duas funções, ela é igual a zero. Tá bom?
Argumentação. De novo, usando a definição, você escolhe um epsilon maior do que zero, qualquer, e tem que encontrar um delta tal que, para um z perto do z0, não podendo ser o z0, então o produto de f por g tem que ser tão pequeno quanto você quiser. Por quê? Por quê, professor? Ora, porque o seu limite aqui é zero. Então seria f vezes g no z menos zero. Mas menos zero eu posso desconsiderar completamente, tá bom? Então eu preciso que o produto de f vezes g aplicado no z seja pequeno, tá? O que é que eu vou fazer? Vou usar o fato do limite de f de z ser zero, certo? E também levar em consideração o fato de z ser limitada. Pois bem, então dado epsilon, eu sei que existe um delta1 pequeno, tal que se o z está perto do z0, esse delta1, então o módulo de f de z é menor, por exemplo, do que epsilon sobre m mais 1. Tá? Isso aqui é uma constante de pequenez. Essa constante ela é escolhida de trás para frente. Você, a priori, não precisa colocar epsilon sobre m mais 1, não. Você poderia, por exemplo, colocar c vezes epsilon, um czinho pequeno vezes epsilon. E, no final das contas, descobrir quem é esse c. Tá? Tudo bem? Então, aí você descobriria que, por exemplo, bastava que você tomasse para esse czinho 1 sobre m mais 1, esse m grande, tá? Maravilha. Então, como eu sei que a minha função g ela é limitada no disco unitário centrado no z0, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher para o meu delta o mínimo entre 1. Para quê, professor? Para que o z não saia do disco perto do z0, e delta1, que é o termo que satisfaz a condição do limite de f. Tá? Então, para esse delta menor do que o 1 e o delta1, nós temos que a f de z é tão pequena quanto eu quero, ou seja, epsilon sobre m mais 1, e a g de z é limitada pelo m, certo? Sempre que o z for menor, sempre que o z tiver delta próximo do z0. Aí o que é que eu faço? Eu pego as informações de 5 e junto. E aí vou calcular, então, o módulo do produto das duas funções. Então, o módulo do produto das duas é o produto dos módulos. E aí eu sei que a primeira perde para epsilon sobre m mais 1 e a segunda perde para m. Ora, mas eu posso colocar o epsilon em evidência e vou ficar com m sobre m mais 1. Ora, mas m sobre m mais 1, isso daqui é um número menor do que o 1. Então, eu tenho um número menor do que 1 multiplicado pelo epsilon. Então, isso perde de epsilon. Já que m sobre m mais 1 é menor do que o epsilon. E aí, encerra esse exemplo. Tá? Exemplo 5. Né? Esse é o último exemplo da nota de aula. E é um exemplo interessante, porque eu ainda não tinha feito nenhum desse tipo antes, que é para mostrar que o limite de uma certa função não existe. E essa função é z sobre o conjugado de z. Tá? Ok, beleza. Se o limite de 6, né, desse limite desse quociente aqui existisse, né, então eu podia escolher qualquer caminho dentro do conjunto dos complexos. Note, eu estou mandando o z para zero. Certo? Então eu posso escolher qualquer caminho no conjunto dos complexos para chegar em zero. E o que acontece? Independente do caminho que eu escolhesse para percorrer dentro do C, né, eu teria que encontrar sempre o mesmo valor, já que eu estou supondo que o limite existe. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher dois caminhos diferentes e vou mostrar que isso vai me levar a valores diferentes. Tudo bem? Então o primeiro caminho é qual caminho? É o caminho correndo em cima do eixo das ordenadas. Então, se você pegar o z e fazer ele correr no eixo das ordenadas, mandando o x ir para zero. Claramente, o x tem que ser sempre diferente de zero. Tá? Tudo bem? Beleza. Então, se você escolhe esse caminho, quando você calcula z sobre o conjugado de z, vai dar x sobre o conjugado de x. Ora, mais x é um número real, e o conjugado de um número real é o próprio número. Então, isso fica x sobre x, que é igual a 1. Caminho 2 escolhido, andar sobre o eixo das abscissas. Então, z é igual a y, onde y é um número real, indo para o zero, e o y é diferente de zero. Quando você considera, então, z sobre o conjugado de z, isso vai ser i
IY sobre o conjugado de Y. Ora, mas o conjugado de Y é menos IY, certo? Então você cancela o IY com o Y e essencialmente ficaria com 1 sobre menos 1. Mas 1 sobre menos 1 é menos 1, tá? Ou seja, a gente escolheu dois caminhos diferentes e isso está nos gerando dois números diferentes. Ora, mas a gente sabe que quando o limite de uma função existe, esse limite é único. Ele não pode ser dois valores. Portanto, o limite dessa função quociente z sobre o conjugado de z não existe. Bom? Na página 10 eu sugiro mais alguns exercícios do livro-texto, exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios do livro-texto. Provavelmente eu não vou pedir todos para que vocês me entreguem, mas no momento oportuno eu vou dizer quantos desses exercícios aqui vocês devem me entregar. Bons estudos, né, que vocês realmente consigam estudar, anota, ouvir o áudio e trabalhar a questão dos exercícios.